Dani Zuzu, meu queridinho. Aí vem ele. Como é que você está, Dani Zuzu? Estou muito feliz, principalmente feliz? com a nossa audiência qualificada. Eu te falei isso nos bastidores. Quem está acompanhando nesse exato momento é Luiz Augusto Alper. Luiz Augusto. Ele não perde um programa. Luiz Augusto é um grande Um dos radialista. maiores, né? Foi Luiz coordenador Augusto. aqui da Jovem Pan. Muitos anos, da Eldorado, da Descobriu os sobrinhos do 89, Ataíde, ator, exatamente. né? Charlie Brown Jr. O Luiz Augusto é um grande, muito grande apreço, profissional. muita Ele está nos oportunidade. acompanhando? Todos os dias ele manda uma mensagem. Pô, tá fantástico. Mas tem um péssimo gosto. Ele tem, isso é verdade. O gosto dele é duvidoso. Duvidoso para nos acompanhar. Mas ele é um cara que a gente tem muita pressa. Mas muito bom, bom profissional. Um abraço, Luizão. E ele adora o nosso convidado também, que é o nosso querido Pavinato, que está aqui. Grande muito Pavinato. obrigado, olha. Sucesso fala pra total, Vivi. hein, cara? Comigo é assim, Que elegância, hein? passou a Black Friday e eu vou continuar queimando. É, isso é bom. Sério? Já, queimando Isso é importante. já aviso aqui. E queimando o dia inteiro. Não tem limite de O hoje. Superman não. tem esse. Ô, Não é que nem o Vivi. Superman, Não é uma que queima vez só na- Exatamente. só na live. Exato, Você queima. exato. é. Você queima ô, direto. Por isso que a gente gosta de você. É o ano inteiro. É uma Pavinato. queimada sincera. O Pavinato, ele está apresentando aqui, logo depois do Pânico, Sim, tá um sucesso, Linha de frente. tá bom. o Linha de Frente, que é Muito um bom. grande sucesso aqui na programação da Jovem Pan, e ele está conduzindo o programa com muita categoria. Pavivi é um professor de direito. Tá. É uma acadêmica. Tem parou- doutorado. Tem doutorado, eu sei. Na cara. USP. Isso. Não é em qualquer Parou de dar aula porque faculdade que eu não vou dizer o nome. porque os alunos enchiam um saco dele. Ele falou, vou parar porque eu não aguento mais. Não é nem aluno, é professor mesmo. Ah, professor. Essa briga de departamento. A POSP. É mais ou menos A isso. POSP. É mais ou menos isso aí. Aí agora você tem um escritório e agora está participando aqui da programação da Jovem Pan. Exatamente, E também lançou o livro, também é que também está aqui com o livro, se não roubar. Esse é o. Que é esse exato, aqui, ó. exato. Que já está na segunda edição. Está na segunda tiragem. Segunda Foi tiragem. lançado mês passado, aqui, esgotou ó. a primeira tiragem, já estamos na segunda tiragem. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana Fora do Armário. Que não é só sexualidade, é a Superman? existência completa em todos os seus recantos. Com Além- prefácio do meu querido amigo Karnal. Leandro Carnal. Não é pouca coisa. Bom, estávamos acompanhando, temos vários assuntos hoje Sim. para tratar. Pois é. Qual que você quer começar? Acho que o Senado tá bombando lá, né? Fala da Bárbara. Não, porque tá tendo uma audiência histórica, não podem tirar do ar, porque é uma sessão oficial. Exato. E Com estão o Fábio falando que Weingarten. gostariam, né? Hoje o Fábio ele foi lá para a comissão de transparência do Senado para falar do problema das não inserções da propaganda eleitoral do Jair Bolsonaro naquelas rádios. Aquela história que foi antes das Radiolão. Exato, Isso. do Radiolão, que o Alexandre de Moraes pegou e falou, aí foram pro Senado. Que teve também no primeiro turno, né? Quando ele deu uma entrevista aqui, teve a história do segundo Sim, turno exatamente. e do Eles estavam primeiro. apurando o primeiro também. Exato. E a única força capaz de deter institucionalmente os tribunais superiores é o Senado Federal. Então fica aí a dúvida, será que o Senado vai cumprir o seu papel de freio e contrapeso do judiciário? Fica essa grande interrogação. Eu fiquei meio cínico depois de tudo que eu vi nessas eleições, então eu virei um grande cínico sobre a política brasileira. Mas fica uma interrogação para quem gosta de ter esperança, né? O Senado Sami está que é um se técnico. movimentando. Ele acha que quero o um nome técnico vai não posso Ele tá na ter- esperança resolver. do nome técnico. Deixa eu falar posso- agora. Então, porque agora você tem que pensar o seguinte: esse novo governo vai entrar aí, se ele tiver o judiciário já tá tudo ali Exatamente. abraçado, certo? A configuração está muito Agora, estranha. se ele tiver essa grana, ele não precisa mais da Câmara. Aí acabou. Exato. Aí dominamos. Exato, tá um jogo muito perverso que é o seguinte: a gente está discutindo dinheiro para dar para quem é miserável, está discutindo PEC com Bolsa Família, que o Auxílio Brasil vai voltar a chamar a Bolsa, vai voltar a chamar a Bolsa Família, mas nós tivemos um aumento de R$500 milhão para os deputados e senadores,
Foi aprovado o aumento de R$500 bilhão. Foi aprovado o aumento dos ministros do STF. Foi proposto ontem pelo presidente do Senado a volta daquele penduricalho do Judiciário, do Ministério Público Federal, que é o 5%. quinquênio, Isso. que são 5%, e vão aplicar retroativo. E vai geral, Tem né? cascata. Tem um cascata. magistrado que vai receber 2 milhas de cara. E também Teve a Lesp também, né? teve tudo. Tá todo mundo aumentando festa, o salário. tá Tá uma festinha, festa. E a gente discute de onde vai vir o É dinheiro. a festa com o nosso De onde vai vir o dinheiro? Eu quero o meu também. É engraçado, né, Pavinato? Eles dão com uma mão e tiram com outra. Exato. A lógica é essa. E daí Exato. eles sempre culpam a elite invisível. É muito perverso, porque aí o Lula fala o seguinte: ele vai isentar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil. Hoje o corte é 2 mil. Não, é inexequível isso. Tá? O corte é 2 mil. Mas palavra difícil. 80% dos adultos no Brasil já não pagam imposto de renda. São 20% dos adultos brasileiros que pagam imposto de renda. Com esse aumento da linha de corte, a gente vai passar para mais de 90% dos adultos no Brasil que não pagam imposto de renda. Mas não acredito que seja implantado. Aí você não paga, você diminui a margem do imposto de renda, você eterniza o Auxílio Brasil que volta a se chamar Bolsa Família. Onde está o efeito macabro? Você não paga imposto de renda, mas a inflação sobe e tudo que você recebe com o seu auxílio, você vai pagar pelo imposto que está embutido na cesta básica, em tudo que você compra. E outra coisa, os R$600 tem um poder de compra hoje. Se tiver inflação, daqui a 4 anos ele pode ter um poder muito Ele está dando uma bolsa que vai voltar para o cofre do governo em forma de imposto que ninguém vê. E o que é mais perverso ainda é o incentivo à taxa de natalidade que vai vir com R$150 adicionais para cada criança de 6 anos. Então, se você fizer um filho por ano, você vai ter um adicional de 150 por filho. Mas isso é bom, é gostoso. Fazer filho, é bom. Nós precisamos de juventude. Sim, tá muito velho. O Brasil está velho. envelhecendo muito. Tá, isso eu sou a favor. Isso é verdade, isso é verdade. A gente vai ter uma fila de aposentados daqui 20 anos maior do que a fila normal. Criança, mas precisa trabalhar, né? Alguém tem que pagar a conta. Precisa trabalhar. É a quantidade de trouxas e malandro, não pode desequilibrar. Se desequilibrar, vira Venezuela, que aí não dá. Eu acho que tem mais trouxa então, que malandro. Mas o professor, tá meio zoneado aí, né? As instituições estão meio... Tá bagunçado, né? Totalmente. Quem que vai botar ordem no galinheiro? O Senado deveria botar ordem no galinheiro. Agora, fica essa interrogação se ele vai fazer alguma coisa nesse caso do radiolão. Eu acho que não. O Senado acabou de aprovar o aumento. O Senado acabou de propor de novo o quinquênio para o Judiciário Federal. Ou seja, a relação ela está muito amistosa. Quando você sai distribuindo dinheiro um para o outro, você tá de boa. Poder. É só o povo que está ficando louco. E com razão. Porque o povo brasileiro, ele está trabalhando, ele vai pagar mais imposto, ele vai ter um ano com inflação, o ano que vem. Apesar que o Lula é um cara de sorte. Né? O balanço de outubro que apareceu ontem, foi divulgado ontem, teve superávit. A gente bateu recorde de carteira assinada. Mas a dívida pública não está baixa e os juros incidem sobre a dívida pública. Mas mesmo assim, mesmo com a Selic subindo, a gente nunca teve uma taxa de cartão de crédito no é exponencial, é ridícula, mas ela é a mais baixa da história. A gente nunca teve um valor de juros de cheque especial tão baixo. Então, ele está herdando um país totalmente ajeitado. Então, mas ele está falando que está herdando a desgraça, né? Óbvio. Ele falou que para justificar... Quando ele pegou do Fernando Henrique, ele falou o quê? Herança maldita. Herança maldita. É a narrativa da herança maldita. Só que o problema não é só o fato de ser a narrativa de um grupo político. É a narrativa encampada agora pela imprensa também. A imprensa começa a falar... parece chapa branca total, assim. Nós temos uma imprensa militante totalmente. Eles fazem o mesmo discurso. Depois que a Globolchevique falou que o mercado é uma entidade bolsonarista, você vai esperar o quê? Isso foi uma das maiores besteiras, mas não acho que é a opinião da Globo. É do analista lá. Da Globo. Da Globo. A Globo é gatinho. É a mesma coisa pegar alguém aqui e generalizar que é a opinião de todos. A Globo queria outro Lula, querido.
Você acha que a Globo se decepcionou? A Globo queria Você não viu a aquele comemoração da Lula. redação Não, lá isso quando sim. saiu? A redação... Põe os gatinhos, põe os gatinhos. Aqui também os teve comemoração, tá? Os Aqui gatinhos. também teve comemoração. Não, aqui teve. Teve fogos de Aqui artifício. teve. Assim... Mas não foi assim. Mas se abraçaram escondido. Você não tava no dia, eu tava. Foi embaixo da mesa. Foi. Eu vou falar. Não foi filmado. Um dia eu vou Foi contar filmado. quem comemorou. Conta no livro. Que daí, o vou break, contar no vamos fazer livro. o break. O break rapidinho. O break rápido, só pra Rádio. A TV continua, né? Isso. TV continua e nós vamos fazer aqui. Reginaldo faz o break sensacional. Muito Boa. obrigado pela sua audiência na rede de rádio em todo o Brasil. Maior audiência do Brasil, Ó. da Jovem Pan, audiência do inexplicavelmente. Não. Graças Na ao nosso, rádio e TV. graças ao nosso Mas não público. fala isso que dá azar. Isso. Mas não, é- não. Eu gosto muito da Porque depois audiência. amanhã... Não. Tudo bem. Mas aí é Vamos uma... comemorar hoje, senão Comemorar a gente não... hoje, senão Porra, nunca começa. Samir. A gente tá ainda na fase de grupos. Vai lá, da Copa. Reginaldo. Vai lá pro break. Reginaldinho, por favor. Agora, Então, vamos lá. Voltando. eu tenho uma pergunta pro Pavinato no seguinte sentido. A soma Ô, de Fábio. todos esses elementos me traz uma preocupação gigantesca. Porque, de um lado, censura do judiciário aplaudida por um governo que está entrando. Exato. E pelos seus membros. Do outro lado, medidas econômicas estapafúrdias. E aquela manipulação demagógica, desgraçada que o PT faz. Quer dizer, a soma disso, eu só consigo enxergar a Pra mim ditadura. é o livro Dita- do Maquiavel, É. o príncipe. É toda a maldade feita de uma vez só, logo no começo. Agora o Renan Calheiros está querendo passar o pacote da democracia. Você viu Pacotão isso da aí, não? democracia. Ele quer criminalizar qualquer tipo de manifestação política. É assim que começam as ditaduras. Quando você faz qualquer manifestação é criminosa, você acabou. Ó, Não discriminação. tem regime democrático. Discriminação política, previsão de 1 a 3 anos em multa, ameaça política também, intolerância política no mercado de trabalho, intolerância política no ensino, violência política, injúria política, intolerância política no acesso de bens e obstrução de via pública. Você não pode contestar as coisas. Você sabe que você mede Não, o mas o cara- desenvolvimento de um país, a desgraça do país, pelo número de leis. Sim. Você vê que o Brasil é um Cada vez país mais. fadado, né, a ser desgraçado juridicamente. Então, mas não adianta o cara fazer essa lei se a Constituição permite. Isso aí tá na Constituição, pô. Não, mas a qual Constituição está sendo garantida. Constituição? Não, mas não deixa- tem Constituição deixa- mais. não, os tá caras na gaveta. Tá na gaveta. Constituição tá lá, ele Então o põe que na vale gaveta. é a leizinha da turminha Isso. aí, dessa patota da carreta. Enquanto a galera aceita. Assim, é impensável ver um Alexandre de Moraes do jeito que ele tá. Ele tá mandando. Mas Ele devia- você leu Salomão. Salamão, não Salamão. Você leu Salomão? Li, A minha Salomão. a esperança do Sami, dos liberários, é Eu já um falei técnico. disso, porra. É aparecer um técnico É, Tele para o Santana. Vai ministério vir. lá para cuidar do nosso dinheirinho. Agora vai ter o Alckmin. A minha é Salomão. O santo. Você sabe rei. que Salomão, o rei, você sabe que o rei Salomão. o rei Salomão falou um dia, Na isso praia. é uma verdade, ele falou assim: o pavão de hoje será o espanador de amanhã. Aguarde. Então, Aguarde ô, suas penas. Então, Cuidado. cuidado com as suas Essa é a sua penas. interpretação de vaidade das vaidades. Claro, Salomão. Linda É que, interpretação. não é que escreveram bonito, mas o Salomão Isso, falou assim, já tinha ó, falado. A lata pro Davi. entendeu? Emílio, eu acho lindo Eclesiastes isso. 1. Mas É. isso tem um pouco de samidana. Deixa eu falar uma E coisa tem pra gol. vocês. 1-0 Tunísia. 1-0 Tunísia. Boa. Tunísia. Deixa eu, Contra a Picardi França. contra a França. deixa eu falar uma coisa pra... Não, time reserva, pô, calma. Mas tem Deixa, gol. deixa eu falar uma coisa pra vocês. Cadamba. Eu agora me perdi. O amarelinho vem. Eu Ele vem o amarelinho. Você tá falando do da Rei Salomão, vaidade. eu acho que não, tem- não, Rei antes. Sa- A gente tá falando Rei que a Salomão. Constituição Não, tá na gaveta, era isso que você tava falando. Isso. Mas tem um ponto aqui, que é na linha do que você tava falando, Emílio. Alguém tem que deter. Mas ninguém quer. Só esperar que o cara caia no bom senso. Ninguém quer. Então você tem que usar os mecanismos institucionais para deter o arbítrio. Senão fica nessa expectativa da, eventualmente eles Que não nós vão vamos invadir fazer as fazendas. revolução? Eles não vão invadir a propriedade privada, eles não vão calar e censurar jornalistas. E tudo isso já foi feito. Tá acontecendo. Hoje o jornalista ele é um espectro amplo. A gente tem o cara que tem muito seguidor na rede social, ele é um jornalista. Sim. Ele pode tirar o MTB se ele quiser. Sim. Não tem mais exigência do diploma. Tem audiência. A pessoa tem que ter ética, ela tem as suas responsabilidades legais. Tem. Mas quando eu tiro uma pessoa do ar, quando eu tiro uma página inteira e não só uma publicação que feriu, que causou um dano, que foi julgada, Não tem ilícita, isso é censura. É a mesma coisa, saiu uma matéria mentirosa no jornal Estado de São Paulo. Eu vou processo o jornal, ele tem que se retratar daquela matéria.
Eu não posso tirar o jornal de veiculação até que a coisa seja resolvida. Sim, sim. Isso é absurdo o que está acontecendo aqui. Ainda mais quando a gente vê o devido processo legal, o processo inteiro sendo jogado no lixo. Quando se ingressou com a ação, a última ação que o PL ele ingressou lá no TSE sobre a questão do código das urnas eletrônicas, Perfeito. essa ação devia ter sido distribuída, ou seja, sorteada para um relator dentro do TSE. Ela foi protocolada, não foi distribuída, o Alexandre de Moraes pegou sem foram poder multados. pegar, não distribuiu, não teve relator, ele já julgou o mérito e ainda multou por litigância de má-fé, sendo que ele que está fazendo juridicância de má-fé. Mas qual que é a tua leitura específica? Você é um cara que tem muito repertório, fala super bem sobre o Jair Messias Bolsonaro, pelo silêncio, por ele não estar se pronunciando, e tem muita gente que tem uma ansiedade para que ele fale. Qual que é a tua visão? Teve um jantar ontem, não teve? No PL? Teve com o Valdemar Costa Neto, ele também ficou em silêncio, mas Sim. ele falou que o presidente ele tem lá a sua carta na manga, essa é a leitura que eu fiz no jornal, mas eu penso assim, não sabendo o que acontece, não tendo uma fonte, não conhecendo pessoalmente, se ele não tem nada para dizer, o melhor é não dizer nada. Ele tá agindo certo. Exato. Eu não sei se ele ficou deprimido. Eu acho que Estão falando eu que acho ele que está deve, abatido. Eu acho que ele deve estar sofrendo pressão dos dois lados. Deixa pra lá, não sei Segue o que. o jogo. Não, pô, você tem que ir lá. Eu sei, Emílio, mas, Ô, mas a leitura não é que sei, ele perde mas- o capital político. Ou o Palácio do Planalto é muito poder não se grande, ele ocupa. pode estar passando membro nas maçanetas. Não, mas o poder não se ocupa, não é uma estratégia ruim? Ele não se... Sei lá, mas é eu acho que esse rolo aí é muito maior que Bolsonaro, que PT e o caramba. Também acho. Esse rolo aí, configuração que a interessa mais gente gente. tá. eu quando acho que a esse gente rolo aí tem- interessa Muito mais. a muito mais gente do que colocar Quando pra a gente tem Bolsonaro. esse super poderoso no judiciário, o melhor mesmo é não falar, é agir. Então, se você vai agir, você age, não fala. Mas Até porque, se você antecipa, o outro já se arma. Foi o que aconteceu com a ação das urnas eletrônicas. agora, até por curiosidade, já Então, que você é um mas é técnico. porque o cara foi ocupando espaço também. Porque você tem que pensar que isso aí surgiu lá no... Lembra do amigo daquela revista Cruzoé? Cruzoé. Aquela revista foi proibida, você lembra daquilo lá? não? Lembro. Passou meio batido, porque era Cruzoé e tal, não sei o quê. Depois o cara foi, depois surgiu... Ali que surgiu a fake news. Que todo mundo fala, pô, mas que fake news? Aquilo foi crescendo, prenderam o cara lá o deputado, porra. O Maia se fez de... Se fez de... Todos os caras fizeram, vai escalando. Vai Mas, escalando. ele aplica Vai escalando. prisão preventiva e dá flagrante onde não pode ter. Você não dá flagrante em crime contra a honra. Não existe isso aí. Direito nunca existiu, né? penal. Bloqueou, Não existe. bloqueou dinheiro de banco que financia caminhão, porra. Quer falar de Exatamente. Bora Constituição? o WhatsApp. Então, mas O aí cara tá. tinha um caminhão, chegou lá no caixa e falou, não tem de pô, isso Não existe não Constituição existe mais. isso. Mas existe uma Não é saída... isso. Isso aconteceu, né? Exato, exato. Eu não sei se é verdade ou mentira, mas eu vi no Instagram outro dia uma mulher chorando falando que o marido caminhoneiro se matou porque recebeu uma multa de 100 mil. Não, deve ser... Não, tem muita sei. história. Eu Tem que não sei averiguar. se é verdade ou mentira, mas, que é verdade que bloquearam... Pra que você bloqueia dinheiro pra fazer uma investigação criminal? Então, mas aí vamos tentar sair um pouco da esfera das perguntas retóricas e ir pro lado concreto. Então você tem lá no Concreto Supremo... o concreto não se explica. Mas eu quero tentar entender essa perspectiva sua. Você tem um juiz, um ministro que comete atos ilícitos. Sim. Aí os atos ilícitos são flagrantes. Qualquer Exato. pessoa com 2 neurônios fala, pô, esse cara tá fora da Constituição e da lei. Exato. Aí você vê o presidente do Senado sendo cúmplice. Não existe um mecanismo dentro do Senado para remover o presidente do Senado e restaurar a legalidade, a ordem, com um processo de impedimento por meio de uma nova organização dentro do Senado? Pois é, aí falha a Câmara. Aí a Câmara ela tá tão proativa quanto o Senado. Ou seja, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos. Bom, o poder emana do povo, mas não está na mão do povo, está na mão dos representantes por ele eleitos. Está no Congresso, está na Câmara dos Deputados, está no Senado. Aí se eles não fazem nada, o que a gente vai fazer? Revolução? Não sei, não tem uma resposta.
Não dá para responder. Então ferrou. Porque quem foi eleito para combater esse tipo de abuso de autoridade não está fazendo nada. E aí, e o povo, como é que fica? Fica aqui. Fica ali pedindo no quartel ajuda. E aí a gente tem uma mídia hoje militante que fica normalizando essas coisas. Fica falando, mas essas ações do PL, da questão das urnas, isso tem que tomar litigância de má fé mesmo, porque está tumultuando o processo. Peraí, querido, em 88, antes da Constituição ser promulgada, Roberto Campos, né, grande Bob Fields, maior pensador da economia brasileira, eu não sei se o Samidana concorda, mas Roberto Campos é um grande pensador também, aí eu não sei, é um bom pensador. É um bom pensador, vamos lá. Ele já falava, a Constituição de 88, ela inaugura o paraíso da judicialização das coisas, ou seja, a Constituição, ela garante o tumulto judicial. Você pode fazer, pintar o 7 com petição inicial, com ação, você pode protocolar tudo, a gente tem o direito fundamental de livre petição. Então você pode judicializar tudo, não existe isso. Tá tumultuando o processo democrático. Não! O processo democrático é tumultuado porque a Constituição, ela permite o tumulto judicial. E o que ele fez foi negar mais uma vez a vigência da Constituição. Então não existe isso que... Aí chegam o pessoal lá chique, lá da Globo, para comentar. Ele fez muito bem, ele estava tumultuando o processo eleitoral, estava tumultuando a democracia. A democracia brasileira é tumultuada. Ele está agindo com mãos de ferro. A Constituição, ela vive... Então, mas quando é que vai normalizar? Eu quero saber o seguinte, quando é que vai normalizar a bagaça? Aí, filho, essa pergunta... Não tem jeito, né? Essa é a pergunta essa de vai $1 milhão em barras de ouro. Daqui a 50 anos, talvez. Não é porque os caras vão tomar o poder, já tomaram, né? Já tomaram. A gente tem um judiciário alinhado com um Congresso que está se vendendo. A Câmara que está se vendendo para o governo do PT para conseguir a reeleição, e o governo do PT que está se alinhando com o Congresso para aprovar uma PEC. Então tá todo mundo alinhado em Brasília. Menos o povo. Menos o povo. Mas vamos lá. Vamos pensar no Waze do inferno. O Waze do inferno. O Waze do inferno é importante também pra gente se preparar. Pra o ser humano precisa vira. Isso. Claro. O que o cara vai fazer? Ele vai precisar de uma dinheirama assustadora que nós vamos pagar. O cara que a empresário vai enxugar também. Não, eu sei. Mas dane-se, tô falando eu, normal. Você normal, ele normal. O cara, ele vai fazer o quê? Vai fazer uma CPMF para arrecadar dinheiro? Vai ter uma CPMF. Vai ter uma... Não tem como. A metade das promessas são inexequíveis, como eu falei, como essa de não dá para viver, não tem arrecadação que se sustente se você liberar imposto até quem ganha R$5 mil. Não dá. Até porque quem ganha R$5 mil no Brasil, estatisticamente, é considerado rico. Apesar de você não poder ter um padrão de vida mundialmente conhecido como alto, você é considerado rico e é privilegiado. 5 mil. E então não tem como fazer isso. Outra coisa, os empresários também têm um limite. É claro que alguns podem ser beneficiados, tanto por medidas que são aprovadas, outros por esquemas de corrupção, como a gente já viu no passado, mas tem um limite também. Então, os empresários querem lucro, sim, os políticos querem poder, mas alguém paga a conta. Mas o país pobre, se a gente pegar esses extremos, todo mundo sai perdendo. Você acha que a Argentina hoje tem mais gente ganhando dinheiro do que quando não estava em crise? Ou Venezuela, ou Cuba, ou qualquer outro regime desse extremo? Então, assim, a conta chega, mas não é um jogo de soma zero. É todo mundo mais pobre. Mas, por exemplo, eu vejo muito microempresário nessas manifestações aqui, e quem vem conversar comigo é sempre um microempresário, é um cara que tá esses caras que estão aí na rua com as bandeiras, tal, exato. Bandeirinha no carro, tal. Esses caras vão perder dinheiro, Sami? Quem vai perder mais? Todo mundo perde. Eu diria Dilma. Eu diria que... Para financiar a carreta furacão. Vamos pensar... O que mais perde é o Põe a carreta furacão. Põe na tela, velho. Cadê a carreta? Põe a carreta. Quem tá chegando aí? A carreta, ela é um misto. É um misto de sentimento. A gente não sabe se a gente ri, se a gente chora, se a gente desespera. Isso aí são os filhos. Se a gente vai embora do Brasil. Tem gente que fala que vai embora. Eu falo, vou pro Uruguai. Eu falei, que
que vai fazer o quê? Não, eu vou pro Uruguai. A gente vai pro Uruguai. Compra tem outros dólar. que vai pra mais. Compra dólar. Aí compra dólar, um dia sobe, no outro dia cai. Vai pro México. Porque a carreta está chegando. Ó a carreta aí. A carreta vem com muita vontade. Quantos estão lá na carreta? Pois era, Carreta. Você quer a lista da Eu quero a lista da carreta. Olha aí, meu amigo, tá chegando aí Zeca Dirceu, Jaques Wagner, Lindenberg Wagner. Faria, Orlando Silva, Benedita da Entrou Silva. alguém ontem. Ontem entrou. Entrou? Entrou ontem. Não tô sabendo. O Frota Namorado deu da pra Fátima trás. Bernardes. Frota O já Frota caiu deu fora. pra trás. Guido Mantega também. Duas perdas irreparáveis Duas perdas irreparáveis da carreta Furacão. Guido Mantega Guido e Mantega Alexandre diz, Frota. Guido Mantega Mas não ela podia, vem né? aí. Vem que vem. Quando a carreta chegar, que vai ser provavelmente vai ser diplomada agora. A carreta vem que vem. Vai antecipar. Não, mas o isso é diploma. normal. A diplomação tem a data limite 19. Mas a vai ser dia carreta- 12, Bolsonaro foi no dia 10 em A 2018. carreta tá Sempre animada. antecipa. Tá vendo os jogos da Copa lá. Tá uma loucura. Samidana. Acho que tem esse detalhe também, que desse ano, porque sempre a reeleição, ela é depois da Copa. Sim. Que o É povo verdade. tá mais Mas animado. esse ano dá uma bagunçada. Bagunçou. Até Bagunçou nisso, tudo, né? Bolsonaro Falando em bagunçou. Copa, gol da Austrália. Gol da Austrália. A Austrália ganhando da Dinamarca. Tá preocupadíssimo com esse jogo. Muito bem. O Brasil parou agora. Não, mas tá Austrália classificando e Dinamarca. França e Austrália. É. Pois é, a vida. Tá bom. A vida é assim. É na Austrália, A classifica. vida. A vida, Um dia você classifica. Quem vai se ferrar Primeiro mais? os pobres, porque o pobre não tem mecanismo de defesa da inflação. Pobre vai vir produtos mais caros Poder de de consumo. compra. E até, no limite, para criar instrumentos financeiros de proteção. O cara que é rico e dá um jeito, manda dinheiro para fora e se protege. Então, mas você não lembra na época do mas vamos lá. overnight? Era Não, pobre. tudo bem. A gente sabe que vai inchar o Estado pra caramba. Não sabe quanto vai ser isso, certo? A gente não sabe quanto vai custar isso. Não, mas Quantos sabe que vai ser ministérios caro. são? Vai ser caro. Mais de Ah, 200. são vai criar 7 ministérios. 7. Vai barrar as privatizações. Isso. O Ministério da Economia vai voltar a ser Fazenda e Planejamento. Isso. Porque ele tá Diz que o pondo o ministério- Alckmin para Tá acalmar rachado. e Diz o que a Haddad do agricultura, outro lado. agricultura vão ser 3 ministérios só. Ou seja, Pesca. emprego pra companheirada. Companheirada Porque não é só gosta. um ministério, né? Aí vai vir, por Da exemplo... pesca, da mas aí minhoca, chega- do anzol, Isso. da linha e da vara. Vão ser 5. Então, mas aí o que acontece? As estatais vão para a mão dos amigos, Sim. certo? Não vão dar esse lucro Exatamente. que elas deram. Então nós vamos ter que pagar Aí o imposto. trabalhador que pôs o FGTS lá na Petrobras, de novo. Então tem que vir uma CPMF bonita aí, hein? Pra pagar a conta. Para pagar a conta. vai vir uma CPMF, mas aí tem vários problemas a CPMF que eu já falei aqui. Por Não, mas exemplo, não vem com essa conversa. Não, mas a gente sabe que é tudo. Não, agora vem no. É tudo errado. Né? Vem na goela, meu a amigo. culpa é minha só do também. nosso Não é velho. sua. Eu tô só falando o que eu vai sei. acontecer. Não, você já falou, já discutimos Já CPMF acabou. aqui. E talvez IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Mas isso é pouco. Isso é pouco. Isso é o que. Esse é o primeiro. Não, e o pessoal dá um depende jeito. do critério. depende Isso do aí critério. é só Isso daí nenhum país teve sucesso. Isso aí é só para Sem falar que reforma é país tá tributária, pobre. nenhuma grande fortuna vai ser pega Deixa por um eu, imposto deixa eu desse. falar sério. Ah, que é, vocês estão Fala bem sério com otimistas. Do quê? Não, vocês estão bem otimistas. É que eu não Tá tenho bom. grande Não, não. fortuna O como Grande você. fortuna Não, para um tô cara do PSOL que é otimista. maluco é R$1 milhão. Não, eu sei, mas pera lá. Tô falando de. Porque o cara precisa de muito dinheiro, Sim, cara. não adianta É isso. CPMF que é Quantas muito dinheiro. pessoas Sim, têm pra acima de arrecadar. R$1 milhão? CPMF é em cascata, é uma dinheirama. Taxar o Pix. Não tem objetivo. Ah, e tem um não detalhe nenhum também, como o parâmetro Pix é um sistema da Receita Federal Vamos e não taxar. do banco, Vai taxar o Pix, né? ele pode taxar. Mas é ele não isso. ele pode não taxar o Pix, mas ele pode fazer o seguinte: como ele tem informação É uma de tudo que tarifa. entra na conta das pessoas, Ele sabe quanto o cara pode requerer declaração de imposto de renda e colocar na malha fina metade da população Aí não tem brasileira. gente pra- Vai custar caro, hein? E vai ter informalidade, porque aí vai continuar, vai voltar dinheiro em papel. O Pix é um sistema de quebra do sigilo bancário. Você opta por não transacionar pelo seu banco, mas pela Receita. E quando você faz essa opção, a Receita sabe da tua movimentação. Vai custar caro, hein, professor? Já tá custando caro. Vem na nossa. Vem na Só nossa, do sempre nosso, vem. sempre, velho. Tudo que Eu pinta sempre de falo novo. isso. Carreta vai Pinta da custar rede caro. É.
companheirada tá contente, né, bicho? Tá bem Muita contente. gente arrependida. Olha lá, olha o Barba. Olha o Barba na carreta. Olha o Barba lá. Ih, agora tá de Papai Noel. Esse é o melhor. A carreta Olha furacão. lá. Ih, agora eles estão de Barba e a Papai carreta. Noel, pô. Agora Já tá chegou no o Papai clima do Noel. Natal. Olha que maravilhoso. Papai Noel do shopping entrou para a carreta. Puta, Sem carreta. pernotes. Vem que vem, hein? Agora, ó. Esse é maravilhoso. Tem a nova geração aí, ó, o bebezinho lá. ó. Puta merda, a carreta furacão. Olha o trenzinho da carreta. Vocês dão risada, Com os né? Power Rangers. Power Ranger gordo, vermelho, velho. Olha. Vocês dão Subiu a risada. renda. Subiu o agro. É a carreta do agro. Carreta do agro, Fofão e a Vaquinha. Vem aí a carreta do agro. Fofão montou no gado, olha lá, ó. Falar, viu? De Muito cinema. bem. Vamos se preparar aí porque não teremos muita alegria ano que vem. Não, ó o mercadante aí. Mercadante, ó o Mercadante. O Mercadante tá animado. O Mercadante estava sumindo, hein, Mercadante?